bom dia, galerinha da Escola Estadual João Paulo II. Aqui é a sua professora Paula Regina, professora de língua portuguesa, já no ar. E como vocês podem perceber, hoje já aí muito caracterizada, revivendo e relembrando o nosso último arraiá no ano de 2019, né, pessoal? A gente sabe que de lá para cá a gente não pôde mais comemorar as nossas festas juninas, julinas, como a gente sempre faz, tradicionalmente, todo ano, lá no chão da escola. Mas, para matar um pouquinho essa saudade, hoje a gente vai estar trabalhando um tema muito importante que tem tudo a ver com esse mês que a gente está iniciando, esse mês de junho, que é o nosso mês, é um mês, assim, voltado mesmo para a cultura nordestina, nesse mês de junho, que nós temos, por exemplo, aqui na nossa cidade, o Chuva de Balas, no país de Mossoró, onde a gente tem as grandes competições entre quadrilhas que vêm de todo o Nordeste para disputar aqui na nossa cidade, onde a gente tem também aquele momento em que a gente celebra, né, as chuvas e toda a colheita e as comidas típicas, pamonha, canjica, pipoca, pé de moleque, paçoca, é tanta coisa boa no nosso Nordeste, não é, pessoal? Então, nesse sentido, começando esse mês de festa, esse mês de animação, a gente vai também aqui celebrar e aprender também parte da nossa cultura. Isso mesmo, por isso a gente vai trabalhar hoje um gênero textual que é muito comum e muito típico também da nossa gente, do nosso povo, que é o cordel. Para melhor dizer, hoje nós vamos estar trabalhando a nossa literatura de cordel. Então, para começar a nossa aula de hoje, eu já pergunto aqui a você que está aí do outro lado da telinha. Você já leu algum cordel? Já viu algum cordel? Quem sabe até já produziu algum deles, né? Então, muito bem, pessoal. Acho que todo nordestino, ele certamente já se deparou em algum momento com a literatura de cordel. Inclusive, a nossa escola, na nossa biblioteca, nós temos um cantinho especial só para literatura de cordel. Então, se você conhece, mas ao mesmo tempo não sabe muito bem o que é essa literatura em si, nessa aula a gente vai conversar sobre isso. Olha, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que saber sobre o cordel é que se trata de um poema, mas de um poema tipicamente aqui da nossa região. Claro que outras pessoas de outras regiões do nosso país podem também compor uma literatura de cordel, mas ela é bem típica aqui do nosso povo, da nossa cultura, tá certo? E do nosso modo de ser, de viver e de falar, tá? Por isso que a literatura de cordel é algo tão nosso. Bom, antes de a gente começar a falar um pouco mais sobre o que é a literatura de cordel e a sua história, e apresentar também aqui alguns poetas da nossa cidade para vocês, eu vou trazer aqui a declamação de um cordel que foi feito por um cordelista bem famoso, eu acho que todo mundo aqui certamente já o conhece, é o Braulio Bessa, ele que sempre está ali presente no programa da Fátima Bernardes, representando a nossa cultura, o nosso povo, o nosso jeito de ser e de viver, com muito orgulho, né? Então, queria mostrar aqui para vocês um poema que o Braulio fez há alguns meses, quando a Juliette, do Big Brother Brasil, ela ganhou. Vocês que são antenados aí, com certeza, nessa historinha do Big Brother Brasil, devem saber quem é a Juliette e como ela representou o nosso Nordeste enquanto participou do programa, né? Então, vamos ver aqui o que é que o Braulio Bessa tem a dizer e como ele construiu esse cordel. Atenção, vamos lá, meu povo. A gente vai aproveitar para exibir um cordel do nosso amigo, nosso poeta Braulio Bessa, que sempre alegra aqui no nosso programa. E no seu Poesia com Rapadura, ele convidou o Dosval Dantas para tocar. E eles fizeram uma homenagem à Juliette nessa vitória. E acho que é uma homenagem ao Nordeste, de uma maneira geral.
Eu sou de uma terra que falta água, mas sobra luz. E Juliette faz parte desse povo que transborda a luz própria. Uma luz lá de nós, a luz da mulher, a luz do Nordeste. A beleza que habita nosso peito vem de dentro para fora e ela é pura. Não combina com inveja ou amargura, muito menos com a palavra preconceito. O inepto possui esse defeito, essa falha que corrói a estrutura, esse lapso da mente sem cultura, mas calando esse sentimento vil, a vencedora do Big Brother Brasil vem da terra do cuscuz com rapadura. Vez por outra, o Nordeste é agredido, açoitado pela tal xenofobia. Já disseram que o país melhoraria se um dia fosse mesmo dividido. Conhecendo esse povo destemido, que não abre nem para um trem na sua frente. Corpo forte, pensamento inteligente, alimentado nas panelas da cultura. Se acaso acontecer a ruptura, o Brasil perde mais do que a gente. Sou a força dessa gente que sorri diante a dor, que leva por onde for o oxe, o bicho, o oxente. Sou esse povo valente, sou coragem para vencer, sou casa para acolher, sou coração genuíno. Quanto mais sou nordestino, mais tenho orgulho de ser. E eu sou nordestino, gentil, educado, e amo a cultura de cada estado. Repare, são 9, sou miscigenado e tenho orgulho de ser misturado. Misturo o brega, o funk, o chachado, misturo o axé com forró arrochado. Misturo o repente com Jorge Amado e surfo nas ondas do sertão rachado. Quem parte daqui, peleja dobrado, para ter o direito de ser respeitado. Mas o preconceito já estruturado agride e maltrata por tudo que é lá. Gritando o sussurro do olho velado, igual faca cega de corte afiado. Por isso meu verso é punhal amolado, que fura, que grita, não fica calado, não baixa a cabeça, não é dominado. E nessa batalha sou pós-graduado. Ao som da sanfona, tá dado o recado. PS, eu não pedi para nascer do Nordeste. Eu tive foi sorte. Bem, galerinha, depois, né, dessa poesia linda que a gente acabou de ouvir, recitada pelo Braulio Bessa, certamente vale a pena ver e ouvir de novo. Amei o final, a observação que ele traz, né? Eu não pedi para nascer no Nordeste, eu tive foi sorte. Eu também acho, pessoal, a poesia do Braulio, né? Ele exalta o nosso Nordeste, a nossa cultura, o nosso povo, a nossa bravura. E é assim que a gente quer começar a aula essa semana, dizendo para você aí do outro lado que nós temos que ter realmente esse orgulho que a Juliette teve lá no Big Brother Brasil de nos representar, esse orgulho que o Braulio Bessa tem de ir ao programa da Fátima Bernardes semanalmente e representar o nosso povo, a nossa gente, o nosso oxente, né, a nossa cultura, a nossa comida. Isso é um motivo de orgulho muito grande para todos nós, né? E traduzido em poesia, fica ainda mais bonito, né, gente? Então, é isso. A literatura de cordel, ela serve para que a gente possa se expressar e expressar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos e muitas temáticas de muitas formas, né? Já já a gente começa a falar aqui sobre algumas características da literatura de cordel para a gente já ir querendo aí despertar o desejo por essa escrita, por essa expressão, para também libertar os nossos sentimentos. Mas antes, pessoal, eu queria apresentar para vocês aqui uma poesia, né, que é também um cordel do nosso querido poeta aqui, moçoroense, que eu tenho certeza que muitos de vocês aí do outro lado da telinha já ouviram falar, porque ele é um patrimônio da nossa cultura, da nossa cidade e do Brasil como um todo. É o poeta que nós temos o privilégio de conhecer, é um privilégio a gente poder desfrutar da presença e também dos cordéis do nosso querido poeta Antônio Francisco. Vocês aí com certeza o conhecem. Ele esteve na nossa escola no ano de 2016,
num evento que a gente promoveu chamado Literarte, né? E o Antônio Francisco é essa pessoa que sempre está à disposição de levar a poesia para nos encantar e a nos ensinar também com as suas palavras. Então, pessoal, não poderia também começar essa aula de hoje sem declamar aqui um poema do Antônio Francisco, um cordel que, dentre tanta coisa linda que ele já produziu, esse para mim é muito atual, é sempre constante, que se chama Aquela Dose de Amor. Então, preste atenção aí, vamos nos deleitar e, ao mesmo tempo, também refletir nas palavras do poeta da nossa terra. E diz assim o poema, o cordel, Aquela Dose de Amor. Ao redor da minha aldeia, atirando nas rolinhas, caçando rastro na areia, atrás de me divertir, brincando com a vida alheia. Eu andava mais na sombra devido ao sol muito quente, quando vi uma juriti bebendo numa vertente. Atirei, ela voou, mas foi cair lá na frente. Carreguei a espingarda, saí olhando para o chão, procurando a juriti nos troncos do algodão, quando surgiu um velhinho com um taco de pão na mão. O velho disse: Senhor, não quero lhe ofender, mas se está com tanta fome e não tem o que comer, mate a fome com este pão, deixe este pássaro viver. Eu disse: muito obrigado, pode guardar o seu pão, eu gasto mais do que isso com a minha munição. Eu mato só por prazer, eu caço por diversão. E o velho disse: é normal esse orgulho do Senhor e todo esse egoísmo que tem no interior. É porque falta em seu peito aquela dose de amor. Se eu tivesse botado ela no seu coração, você jamais mataria um pardal sem precisão, nem dava um tiro num pato apenas por diversão. Eu fiquei muito com frases do ancião, aquelas suas palavras tocaram meu coração, derrubando o meu orgulho e a vaidade no chão. Vali-me de humildade e disse: perdão, Senhor, desculpe a minha arrogância, mas lhe peço, por favor, que me conte essa história sobre essa dose de amor. O velho disse: pois não, vou explicar ao Senhor, porque mesmo sem querer, sou o maior causador de hoje em dia o ser humano ser tão carente de amor. Isso tudo aconteceu há muitos séculos atrás, quando meu pai fez o mundo, terras, mares, vegetais. Me pediu para lhe ajudar no último dos animais. Pai me disse: filho, eu fiz a obra bico grande no tucano, agora estou terminando este animal, o ser humano. Mas ficou meio sem graça este animal predador, o couro não deu para nada, a carne não tem sabor, na cabeça tem juízo, mas no peito pouco amor. Por isso eu lhe chamei para você lhe consertar, botar mais amor no peito, lhe ensinar a amar e tirar desta cabeça o desejo de matar. Depois disse: filho, vá amanhã lá no quintal, na casa dos sentimentos, perto do pote do mal, traga uma dose de amor e bote neste animal. De manhã eu fui buscar aquela dose sozinho, mas na volta eu me entreti brincando com um passarinho. Perdi a dose de amor numa curva do caminho. Quando eu notei que perdi, voltei correndo para trás, procurei por todo canto, mas cadê eu achar mais? Aí eu fiz a loucura que toda criança faz. Voltei, peguei outra dose, igualzinha do amor, o vidro da mesma altura, o rótulo da mesma cor. Cheguei em casa e botei no peito do predador. Mas logo no outro dia, meu pai, sem querer, deu fé do animal ser humano, chutando um sapo com o pé e no outro ele mangando dos olhos do caboré. Vendo aquilo, o pai chorou, ficou triste e passou mal. Me chamou e disse: filho, o bicho não está normal. O que foi que você botou no peito desse animal?
quando eu contei a verdade de tudo aquilo que eu fiz, pai disse tremendo a voz, eu sei que você não quis, mas você botou foi ódio no peito desse infeliz. Esse bicho inteligente, com esse ódio profundo, com pouco amor nesse peito, não vai parar um segundo enquanto não destruir a última célula do mundo. Depois daquelas palavras, chorei como um santo chora. Quando foi à meia-noite, eu saí de porta fora e nunca mais eu pisei na casa que papai mora. Daquele dia para cá, é essa minha pisada, procurando aquela dose em todo canto de estrada, pois sem ela o ser humano, para meu pai, não vale nada. Sem ela, vocês humanos não sabem dar sem pedir, viver sem hipocrisia, ficar por trás sem trair, nem distante do poder, nem discursar sem mentir. Sem ela, vocês trucidam e batizam os crimes seus na era medieval. Queimaram bruxos e ateus e perseguiram os hereges usando o nome de Deus. Sem ela, foram para a África e fizeram a escravidão. Com grilhões do preconceito, escravizaram o irmão, com a espada na cintura e uma Bíblia na mão. O velho disse: perdoe ter tomado tempo seu. Consertar vocês humanos é um problema só meu. Aí o velho sumiu do jeito que apareceu. E eu fiquei ali em pé, coçando o queixo com a mão, pensando se era verdade as frases do ancião, ou se tudo aquilo era fruto da minha imaginação. E naquele mesmo instante vi passando na estrada a Juriti que eu chumbei, com uma asa quebrada, mas não tive mais coragem de atirar na coitada. Joguei fora a espingarda, voltei olhando para o chão, procurando aquela dose nos troncos do algodão, para guardá-la com carinho dentro do meu coração. Se acaso algum de vocês tiverem a felicidade de encontrarem aquela dose, eu peço por caridade, derramem todo o sabor daquela dose de amor no peito da humanidade. Antônio Francisco, pessoal, linda, não é? Muito bem, gente. Eu fico muito emocionada com essa poesia, com esse cordel, que é tão atual, né? É um cordel que, com certeza, transcende todos os tempos, né? Ele é um oral, porque fala justamente de nós, seres humanos, né? Nos leva a muitas reflexões de como a gente tem tratado do nosso planeta, de como a gente tem se comportado na nossa existência, e fala principalmente, né, que tudo isso que a gente vive, inclusive o que a gente vive no nosso país hoje, com a realidade que a gente vive, de tantas mortes diárias acontecendo, em meio a uma pandemia, né, em meio também a governantes que não têm o amor ao próximo, a gente percebe aqui nessa poesia que o problema sempre vai estar na falta de amor ao próximo, né? Na questão do amor, a gente poderia resolver se tivéssemos essa dose, todo ser humano tivesse essa dose de amor, né? A humanidade, como o querido Antônio Francisco coloca aqui, certamente nós teríamos e viveríamos num mundo muito melhor, como a gente, inclusive, já vem falando nas nossas aulas, que a gente tem trabalhado a educação socioemocional. Mas vamos que vamos, pessoal, porque hoje é um dia de muito conhecimento e aqui a gente agora vai começar a adentrar no universo do que é a literatura de cordel. Vocês já devem ter visto aí, através da declamação de dois cordéis, um pelo Braulio, né, Bessa, e outro eu aqui, me fazendo porta-voz do nosso querido Antônio Francisco, que a literatura de cordel, ela tem toda uma narrativa também que se constrói, não é? Uma história contada através da musicalidade que as rimas vão proporcionando à medida que se vai criando cada verso, né? Obviamente que quando a gente fala em cordel, a gente lembra
de poema, de poesia, a gente lembra da estrutura de um poema que é formado através de estrofes, que são os conjuntos de versos, e os versos que são cada linha de um poema, né? E, obviamente, uma característica marcante da poesia, dos poemas, melhor falando, é a rima, né? Obviamente também que nem todo poema precisa ter rima, mas a gente, quando pensa em poema, a gente pensa em rima também, obviamente, né? Bom, pessoal, então a gente já tem aí uma noção do que é a literatura de cordel, né? Também é interessante a gente falar para vocês que poema e poesia são duas palavras que muitas vezes são usadas como sinônimos, né? Mas o poema é o gênero textual, é o texto em si, a forma como esse texto é construído, é trabalhado, e a poesia é um conceito mais amplo, porque a poesia está na beleza das coisas. Então, vai para além do poema, a poesia, certo? Então, um luar pode ser poesia, o choro de uma criança pode ser poesia, tá certo? As ondas do mar no entardecer podem ser poesia. O estar apaixonado também pode ser e sempre é poesia, tá? Então, a poesia está na questão da contemplação do que é belo. Bom, gente, vamos entender então agora o que é a literatura de cordel, onde ela surgiu, um pouco da sua história, para que a gente possa depois entender um pouco mais das suas características, tá bom? Então, aqui, olha o que nós temos. A literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente aqui do interior do nosso Nordeste. Por isso que ela é tão típica da nossa região, do nosso povo, da nossa gente. E aí é preciso a gente entender, pessoal, que é uma manifestação literária porque é através da literatura, é através da escrita, é através também da oralidade de um povo que surge, então, essa literatura de cordel aqui no Nordeste. Dizer também que ela é popular porque ela é criada especificamente pelo povo, pelas pessoas simples, ou seja, não precisa você ser necessariamente uma pessoa letrada, basta você querer expressar os seus sentimentos, né, os seus sentimentos, as suas vivências, o seu Nordeste, as suas experiências, que você vai estar construindo com certeza um cordel, tá? Os locais onde ela tem grande destaque, a literatura de cordel, são esses principais estados aqui: Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará e o nosso Rio Grande do Norte. E é claro que não poderia ficar de fora o nosso vizinho Ceará. Bom, pessoal, não necessariamente essa literatura de cordel, ela se desenvolve só aqui nesses estados. Aqui a gente apresenta esses estados como os estados que têm uma maior representatividade, têm um maior número de cordelistas, de pessoas que se dedicam a essa arte, a essa literatura, tá certo? Então, por esse motivo, o cordel, ele é bem nordestino, né? E é aqui no Nordeste que ele mais se destaca. No Brasil, a literatura de cordel, ela começou a adquirir força ali no século XIX, ou seja, ali por volta dos anos de 1800, e começou a ficar ainda mais forte, já ainda no século XX, por volta de 1930, 1960. Muitos escritores foram influenciados pela nossa literatura de cordel, e inclusive poetas, né, escritores famosos da nossa literatura brasileira, como é o caso do João Cabral de Melo Neto, o Ariano Suassuna, o Guimarães Rosa, tá certo? Desses três aí, certamente vocês conhecem muito bem o Ariano Suassuna, porque quem nunca assistiu o Alto da Compadecida? Quem nunca ouviu falar em João Grilo e Chicó? Pois é, foi o Ariano Suassuna que escreveu o Alto da Compadecida, uma peça que se transformou em filme, que se transformou também
num grande sucesso da televisão brasileira, né? Bom, gente, continuando aqui, vamos falar da origem do cordel. Todo mundo pensa que o cordel ele foi desenvolvido pelo povo nordestino em si, mas olha que interessante, o termo cordel, na verdade, é uma herança portuguesa, certo? Essa manifestação artística, ela foi introduzida por eles no Brasil, lá no fim do século XVIII, ou seja, lá no finalzinho de 1700, tá? Então, como vocês sabem, os portugueses foram os povos que vieram da Europa e colonizaram o Brasil, né? Meio que tomaram a terra dos povos que já viviam aqui, no caso dos indígenas, e trouxeram o que se fala e o que se chama de civilização, né? E isso aí a gente tem que ter um momento maior para a gente discutir mais sobre a questão da descoberta do Brasil, tá? Mas é fato que os portugueses vieram para cá, trouxeram também a sua cultura, trouxeram também a sua própria expressão literária, assim como os seus costumes, a sua fala, inclusive, nós não falamos brasileiro, nós falamos a língua portuguesa, justamente porque é uma herança trazida com esses povos que transmitiu a sua fala aqui, ela se perpetuou e até hoje a língua oficial do nosso país é a língua portuguesa, tá certo? Então, a literatura de cordel, ela é uma herança lá do povo da Europa, tá certo? Lá dos portugueses. Mas veja bem, na Europa, a questão da literatura de cordel, ela começou a surgir no século XII. Veja como a tradição da literatura de cordel, ela é muito mais antiga do que a gente imagina, né? E o cordel, ele era comum em países como a França, a Espanha e a Itália, e foi se popularizando, como aconteceu aqui no nosso Nordeste, que se transformou em algo popular, em algo do povo, e lá, no caso, essa popularidade aconteceu por volta ali do período do Renascimento. Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, a sua popularidade foi decaindo. Então, era muito comum, pessoal, e assim foi também exportada, vamos dizer assim, a literatura de cordel aqui do Nordeste para outras regiões do nosso país, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, porque o nosso povo saía daqui do Nordeste muitas vezes naquele período mais dramático da seca para tentar a vida lá no Sul, lá no Sudeste, lá na região Centro-Oeste, e muitos poetas levaram consigo essa característica nossa aqui da literatura de cordel e vendia ali sobretudo nas rodoviárias, a sua literatura, né? Eles mesmos declamavam, eles mesmos fabricavam e vendiam. Essa literatura era vendida assim, de boca em boca, de declamação em declamação, tá certo? E vem dizendo aqui, é bastante interessante, né, que obviamente com a chegada da televisão, do rádio, outras tecnologias, essa tradição, ela foi decaindo. Mas a gente também pode dizer que hoje a literatura de cordel, ela também está em ascensão, e hoje nós temos muitos cordelistas, não só no Nordeste, mas para além do Nordeste também, tá certo? Vamos entender aqui quais são as principais características de uma literatura de cordel. Primeiro, pessoal, é uma tradição literária regional. Como a gente já falou aqui, essa literatura, ela é bem típica de uma região. Outras regiões, outros poetas também podem produzi-la, mas a origem dela, a tradição dela, a força dela é regional, sobretudo na região Nordeste, tá bom? Outra característica é que ela se opõe à literatura tradicional, ou seja, aquela poesia ou aquele poema
que está ali nos cânones da nossa literatura, como a literatura, né, ela acaba sendo oposta à literatura de cordel, visto que a nossa literatura de cordel, ela prioriza, né, ela valoriza também a linguagem típica do povo, já que ela é uma literatura popular. E aí vai ter gente dizendo assim, eu já li um cordel escrito com um monte de palavras erradas. Isso mesmo, pessoal, vou dizer erradas porque, entre aspas, obviamente, porque é muito comum em alguns cordéis a gente encontrar o poeta escrevendo a palavra fulô, plantar, mulher, cuié, não é, em riba, e a gente achar que essa forma de falar está errada. E aí a gente precisa lembrar lá dos nossos estudos do 6º ano, quando a gente está estudando variedade linguística, que não existe um português correto e outros errados. O que existem são as variedades linguísticas e vários fenômenos sociais que explicam o fato das pessoas falarem de uma forma num determinado local e de uma outra forma num determinado outro local, tá certo? Então, a linguagem utilizada pela literatura de cordel, ela vai expressar também todo um povo e toda uma vivência, tá? Então, ela vai se opor àquela literatura tradicional, àquela literatura que vai trabalhar ali dentro dos moldes da gramática da língua portuguesa, tá certo? Nós também temos aqui, como característica da literatura de cordel, que, obviamente, é um gênero literário escrito em versos, né? E aí você não pode esquecer, verso é cada linhazinha de um poema, de um cordel, tá? Como a gente viu agora no poema do Antônio Francisco, que estava escrito para vocês verem. Outra coisa, é comum na literatura de cordel os temas serem populares e também falarem da cultura do seu povo, tá? Por isso também ele vai se opor àquela literatura mais tradicional, porque a literatura de cordel, ela pode falar de uma forma muito ampla, mas ela também pode falar de uma forma muito específica, muito local, denunciando, inclusive, a nossa realidade, as nossas dificuldades, tá certo? E, por fim, aqui, olha, o que eu já comentei, né? Uma outra característica bem interessante da literatura de cordel é que a linguagem, ela é popular, ela é oral, é regional e informal, não há uma preocupação com as normas gramaticais, tá? Mas há uma preocupação com a poesia, com externar o belo através das palavras. Então, gente, é interessante dizer também que a literatura de cordel, lá no seu iniciozinho, como é uma literatura popular, era comum ser realizada de forma oral. Muitas pessoas, há algum tempo atrás, elas não tinham o privilégio, não tinham a condição de ir à escola, mas o fato de não ir à escola, o fato de não saber ler e escrever, nunca impediu os cordelistas de criarem o seu poema, de criarem a sua literatura. Inclusive, é muito comum a gente ver também a literatura de cordel, ela sendo cantada, né, com violão, viola, e os poetas, muitas vezes, criando, inclusive, um duelo, né, criando os seus versos de forma improvisada. Então, por isso, ela é uma linguagem, ela traz ali uma linguagem popular, oral, regional e informal, tá certo? Esse tipo de manifestação tem como principais características, olha o que eu falei há pouco, a oralidade, a fala, tá certo? E a presença de elementos da nossa cultura brasileira. Sua principal função social, olha para que serve a literatura de cordel, gente. Aqui nós temos essa certeza colocada para vocês. A função da literatura de cordel é informar, ela é uma literatura informativa, ao mesmo tempo também
que tem humor, que diverte os leitores, tá certo? Oposta à literatura tradicional, que era impressa nos livros, né? A literatura de cordel, ali sobretudo no seu início, ela era uma literatura praticada muito mais de forma oral do que de forma escrita. Hoje nós temos a literatura de cordel atingindo essas duas modalidades, até porque a questão da escrita ela é muito importante para que poemas lindos como esses que a gente ouviu do Braulio Bessa e do poeta Antônio Francisco aqui de Mossoró não se percam no tempo, tá? Então, a literatura de cordel ela é uma tradição literária regional, a gente já sabe. Sua forma mais habitual de representação são através de folhetos. Isso mesmo, aqui eu já vou mostrando para vocês, né? A literatura de cordel, inclusive nós temos na nossa escola, ela é justamente esses folhetinhos, esses livrinhos ou livretos pequenininhos, né? Mas que dentro tem algumas páginas com os seus versos contando ali uma realidade, contando ali uma história, fazendo a sua denúncia social ou descrevendo a realidade social de um povo, tá certo? As capas, pessoal, elas são realizadas principalmente num tempo mais longínquo, através de xilogravuras, tá? Nós vamos ter uma aula só para a gente falar sobre a xilogravura, como é que ela é feita, e de repente nós vamos também trabalhar com essa arte, para você aí, aluno do outro lado, criar a capa do seu próprio cordel através de xilogravura, tá bom, pessoal? E por que se chama literatura de cordel? Porque, pessoal, como eu disse a vocês, era comum o cordelista, ele ir para as feiras, ele ir para, por exemplo, as rodoviárias, onde desembarcava e desembarca muitas pessoas, e eles estavam ali com a sua banquinha e colocava ali um cordão e junto com o prendedor de varal pregava como se fosse uma roupa, né? A sua literatura. Então, as pessoas podiam ver, como a gente está vendo aqui na imagem, os temas, a capa e os títulos, né? Chamava a atenção do público e muitos acabavam ali comprando. E ainda hoje, aqui em Mossoró, quando a gente tem, sobretudo agora, uma época bem festiva, né? O Mossoró Cidade Junina, você encontra com muita facilidade a venda de cordéis naquelas barraquinhas típicas das festas de junho, tá certo? Então, por ser pendurado nesses barbantes, nesse cordão, é que surgiu, então, essa ideia da literatura de cordel, porque ela é uma literatura que ficava presa num cordão, num cordel, tá certo, gente? Bom, seguindo aqui, então, é importante ainda dizer que a literatura de cordel, ela é considerada um gênero literário geralmente feito em versos, né? A gente já sabe que é uma característica típica. Ela se afasta dos cânones na medida em que incorpora uma linguagem e temas populares, então ela começa a se afastar daquela literatura mais tradicional, daquela literatura que busca ser mais engessada, que busca um português mais formal, tá certo? E então, essas são as características da nossa literatura de cordel, e além disso, essas manifestações, elas recorrem a outros meios de divulgação. Em alguns casos, né, a gente já falou aqui, são os próprios autores que são os divulgadores de seus poemas. E aí é muito comum a gente ver cordelistas, como já aconteceu na nossa escola, nosso querido poeta Nildo da Pedra Branca, indo de sala em sala, declamar os seus poemas e vender a sua arte, vender os seus cordéis. Ainda hoje é muito comum o próprio cordelista sair mostrando a sua arte para que outras pessoas se interessem por ela, divulguem e também compartilhem, né? Bom, gente, aqui ainda, chegando aqui de uma forma mais precisa na nossa literatura de cordel,
quanto à linguagem e ao conteúdo, é importante mostrar algumas características específicas quando a gente está falando de linguagem e de conteúdo da literatura de cordel. Primeira coisa que a gente tem que saber, a linguagem utilizada no cordel é uma linguagem mais descontraída, é uma linguagem que pode ser informal, tá certo? Coloquial, uma linguagem típica do nosso dia a dia, tá? Então, o que nos deixa, assim, até mais livres na hora da composição da literatura de cordel. Outra característica é que na literatura de cordel é comum o uso do humor, da graça, do engraçado, também da ironia e do sarcasmo, quando você está ali querendo fazer uma crítica, tá bom? Os temas, pessoal, são diversos, tá? Os temas podem ser sobre o nosso folclore brasileiro, pode ser temas religiosos, profanos, ou seja, temas do mundo, né? Temas para além da religião. Pode ser também, o tema pode ser político, pode também se tratar de episódios históricos, pode também se tratar da realidade social. Em resumo, pessoal, na literatura de cordel, você pode escrever sobre qualquer tema da sua preferência. A literatura de cordel, ela aceita os mais variados temas, tá bom? É também comum, obviamente, na literatura de cordel, a presença de rimas, é uma característica marcante, assim como também a métrica, ou seja, o tamanho dos versos e a oralidade, né? A musicalidade que a gente vai criando à medida que a gente vai formando os versos com as suas rimas. Mas não se preocupe que a gente vai ter um momento, uma aula só para a gente falar de forma mais específica sobre a construção do cordel. Hoje aqui é para a gente apenas conhecer um pouquinho da história, de como surgiu a literatura do cordel, da onde ela vem, né? Como é que ela pode ser composta, quais as suas características, mas para escrever mesmo, nós vamos ter um encontro especificamente para a gente trabalhar todas essas características de forma mais profunda, tá certo? E para encerrar nossa aula de hoje, eu queria apresentar aqui para vocês os nossos poetas, alguns deles, em Mossoró nós temos vários poetas, tá certo? Vários cordelistas. E o mais famoso aqui é o nosso grande ícone, é o Antônio Francisco. Quem não conhecia, já está conhecendo ele aqui nessa imagem. Vai estar conosco, se Deus quiser, num sarau que a gente vai promover. Então, a gente vai estar convidando o Antônio Francisco. Acredito e tenho certeza que ele vai participar. Temos também aqui, olha, o nosso grande poeta também, muito conhecido, o grande Nildo da Pedra Branca, um poeta grandioso também na arte de compor cordéis, é também tocador, né? E a criatividade e a história do Nildo também é belíssima. E temos aqui também colega de faculdade, que é cordelista e também professor, o poeta José Augusto de Medeiros, que sempre está nas feiras de livros, representando aí os seus cordéis e também ajudando a despertar o interesse e o prazer por essa tradição tão nossa, tão nordestina, né? Então, nós queremos estar com esses poetas e outros mais no nosso grande sarau, que depois que a gente se transformar aqui, cada um de nós, em cordelistas, nós vamos ter um momento virtual que vai ser o nosso sarau e vamos ter a presença desses poetas no nosso evento, com toda certeza. Então, gente, por hoje, valeu, galerinha top. Até a próxima e vamos já pensando aí, nos instigando para qual é o tema, o que é que a gente vai escrever na nossa poesia, nas nossas próximas aulas. Bye, bye, porque eu já fui.